Qual é a coisa mais desafiadora da vida? Fazer acrobacias? Tocar um instrumento musical? Ciência especial? Para mim era algo totalmente diferente. Conversar com meninas. Agora eu entendo melhor disso, mas antes... Bem, ouça minha história e você vai descobrir. Como muitos outros caras da escola, eu sempre fui bastante tímido. Me escondia debaixo do capuz da blusa e só conversava com minha turma de amigos. Você conhece bem o tipo, só um monte de caras invisíveis com os quais ninguém se importa. Naquela época, eu estava satisfeito com aquilo, só conversava sobre videogames e filmes o dia todo, sem me importar com mais nada. Mas tudo mudou quando eu vi a Ellen. Ela era novata na escola e era legal e linda, então eu imediatamente me interessei por ela. Eu nem comentei nada com os caras, pois eles com certeza iriam me zoar, mas eles perceberam assim mesmo. Eu não conseguia disfarçar. Toda vez que a Ellen passava por nós, eu acompanhava ela com os olhos. Claro, eles zombaram de mim, mas depois quiseram me ajudar. Todos leram alguns artigos na internet, pois, claro, nenhum deles tinha tido namorada. Eles começaram a me dar conselhos amorosos, mas não dava para confiar muito. Eles me disseram que as meninas gostavam de caras que não tinham medo de mostrar sua dominância, seu status alfa ou alguma coisa do tipo. Essas meninas nunca se interessaram por caras bonzinhos, pois acham que eles não são machos o suficiente. E eu segui os conselhos deles. Bem, pelo menos tentei. Ensaiei na frente do espelho, fazendo caras e bocas e fechando um pouco os olhos, para parecer tranquilo e desinteressado. E depois, tentei corrigir minha postura corporal, tipo abrindo mais as pernas e jogando os ombros para trás. A outra parte foi mais desconcertante, tentar ensaiar algumas cantadas. Me imaginei encostando na parede do lado dela e dizendo alguma coisa tipo, "E aí, gata?" É engraçado lembrar disso, mas é também super constrangedor. Bem, essa não foi a pior parte. Eu me aproximei da Ellen na escola, tentando colocar os conselhos amorosos dos meus amigos em prática. Foi um fiasco. Primeiro, meu coração estava acelerado e eu provavelmente estava suando também. Dei uma conferida na minha linguagem corporal, como meus ombros e pernas, e me aproximei dela. Encostei na parede como tinha planejado, enquanto ela estava fazendo alguma coisa no armário dela, e depois disse algo do tipo, "E aí?" Minha voz saiu quebrada, como se eu estivesse em um deserto há uma semana e também estava aguda, como se eu tivesse 5 anos de idade. Quando a Ellen olhou para mim, confusa, tentei manter contato visual, mas em vez disso eu fiquei encarando ela com os olhos arregalados. Teve um momento em que eu até me esqueci de piscar, então meus olhos começaram a arder. "Você está bem?" a Ellen perguntou. Foi um desastre. Meus amigos estavam observando de longe e eles não conseguiram mais segurar o riso. Tá tudo bem, eu disse, com a voz de uma múmia seca, e depois a Ellen saiu, confusa. A essa altura meus amigos já estavam rolando no chão de tanto rir. Eu cheguei perto, mais perto, e disse que era tudo culpa deles, pois os conselhos que eles tinham me dado eram completamente idiotas. Na verdade, eu não estava com raiva deles, eles só tinham tentado me ajudar e eu só precisava desabafar. Dias depois do desastre, eu continuei a pensar que era um perdedor e que nunca teria uma namorada. Eu olhava para os caras mais bem-sucedidos da escola e sentia inveja. Eles eram super confiantes e não tinham problema algum em conversar com as meninas. Eu achava que se tratava de sorte. Ou você nasce perdedor ou nasce vencedor. Não tem meio termo. Um dia, na escola, comecei a conversar com minha colega de turma, a Penny, sem segundas intenções, ou querendo ser quem eu não era. Nós simplesmente conversamos e eu elogiei os desenhos dela. Ela gostava de desenhar. Fiz algumas brincadeiras, ela riu. Foi bem legal. Me diverti conversando com ela. Depois de algumas semanas, eu a convidei para sair. Simples assim, sem nenhuma cantada. Eu só disse que a achava muito legal e bonita. Talvez isso foi um pouco estúpido, mas foi sincero. E ela disse sim. Depois de um tempão, nós começamos a namorar. E ela é maravilhosa. É estranho não ter notado isso antes. Eu também pedi desculpas a Ellen por ter me comportado de forma tão estranha naquele dia, e ela entendeu perfeitamente. Acho que eu deveria dizer algo do tipo, "É só ser você mesmo, que vai dar tudo certo." Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que ser sincero, claro, mas tem que ser legal também. Tipo, muito legal. Não só tentar fingir que é. Ser confiante é importante, mas nunca dê ouvidos a quem diz que você tem que ser um bad boy para conquistar uma garota. A confiança tem mais a ver com o respeito que você tem por si mesmo e pelos outros do que com tentar se comportar de determinada forma. Compartilhe essa história, pois tenho certeza de que existem pessoas por aí que precisam de ajuda do mesmo